falar sobre o México, que era um vice-reino da Espanha e era a principal unidade política e econômica desse mundo colonial espanhol. Em 1808, ocorreu uma divisão política entre os crioulos e os peninsulares. Os crioulos eram filhos de espanhóis, mas que tinham nascido na América, e os peninsulares eram europeus que vieram para a América. Os crioulos desejavam a manutenção do vice-rei, porque assim eles tinham o objetivo de conseguir uma autonomia em relação à Espanha. Já os peninsulares, eles não queriam confrontar as novas autoridades que tinham assumido o poder. Eles queriam uma manutenção da vinculação colonial à Espanha. Em 1810, começou os movimentos organizados pelos crioulos contra os conservadores e absolutistas espanhóis. Os crioulos tinham o apoio dos índios e dos mestiços, e o líder desse movimento era o padre Miguel Hidalgo. Foi organizado um levante contra os tributos, contra a pressão econômica e em defesa da religião e abolição do domínio peninsular. Os índios se revoltaram pela ameaça que os brancos traziam para a cultura e religiosidade indígena. Foi organizada uma marcha com mais de 60 mil indígenas, uma revolta que se espalhou por toda a região de intendência de Guanajuato. Era uma luta indígena contra os brancos. Em 1811, Padre Hidalgo e membros do exército contra os espanhóis são fuzilados. Em 1815, surge uma nova liderança, Padre José Maria Morelos, mestiço que liderou as forças rebeldes pelo interior do México. Buscavam independência, um governo constitucional, divisão de poderes, com o fim do poder absoluto, respeito à propriedade privada, fim das leis que impediam a mudança de classes, queriam mobilidade, abolição da escravidão e isenção de impostos. Em 1814, formaram a Assembleia Constituinte para adotar uma nova Constituição. O rei da Espanha retornou com a expulsão de Napoleão, desfavorecendo o movimento dos rebeldes, e ocorreu a prisão do padre Morelos. A tensão política continuou entre crioulos e espanhóis. Os crioulos queriam um modelo constitucional, já os espanhóis queriam um sistema colonial. Em 1820, ocorreu a criação do Plano de Iguala, uma constituição criada pelos crioulos. A Nova Espanha se tornaria uma monarquia constitucional, com igualdade e cargos abertos para todas as classes. O crioulo Agustín se torna o novo líder e também primeiro imperador, que fica como marco à ruptura política com a Espanha. É estabelecido o Império de Agustín e o governador centralizador trai os pontos da Constituição. Após isso, o imperador é deposto, exilado e executado. Em 1821, a independência mexicana é estabelecida. Em 1823, consagram Guadalupe Victoria presidente do país. A independência do México resulta para a Espanha em uma perda gigante economicamente, principalmente. A América Central também buscava independência, e com a centralização de Agustín, isso se intensificou. Também com a liderança dos crioulos, foram formadas as Províncias Unidas da América Central. Houve a desintegração e a formação de pequenas regiões autônomas: Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Costa Rica.